Então vamos lá. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar esse momento de estudo e aprendizado da Palavra de Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos, Deus, por mais uma oportunidade, né, de estarmos aqui, Deus, aprendendo, Senhor, e principalmente exaltando o Teu nome, glorificando o Teu nome, porque estamos em busca de mais, nós temos fome e sede da Tua palavra, fome e sede da Tua presença. Seja conosco, Senhor, que as palavras saltem para fora, que possamos realmente, ó Deus, além do texto, ó Senhor, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco e aplicá-lo em nossas vidas de forma prática e eficaz. Espírito Santo de Deus, som dos nossos corações, som do coração de cada pessoa que está, Senhor, né, participando, Senhor, nesse momento, e das pessoas que também vão participar, Senhor, depois da aula gravada. Para o nome de Jesus, nós te agradecemos e nós te louvamos, Senhor. Amém. Amém. Vamos lá. Hoje, já finalizamos ontem Gênesis 2, né? E hoje iniciamos o Gênesis 3, seguindo o nosso cronograma, né? Vamos ver se dá. Ouvi aqui, está no cronograma que é Gênesis 3, 4 e 5. Né? Vamos ver pelo tempo, né? Lembrando que aqui nós prezamos mais pela qualidade, né, do que simplesmente porque a gente quer correr, ir para ler, para terminar logo, né? Eu costumo dizer que no Bilionaria nós realmente entendemos a Bíblia com qualidade, para que a gente realmente não passe por todo o processo e você não tenha conhecimento. Alguém te pergunte algo e não tenha conhecimento. Não sei, né? Não sabe debater nem nada. Mas amém. Vamos lá, vamos iniciar a leitura. Gênesis 3, versículo 1, diz o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esse disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Isso a serpente perguntando. Versículo 2: Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Até colocar bem aqui, marcar. Versículo 4: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus. Oh, palavra que enche o olho, hein? Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Versículo 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para o entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, que estava com ele, e ele o comeu. Versículo 7. Então os olhos de ambos foram abertos, e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira, e cobriram-se. Vou até marcar aqui, que foi o momento exato. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esconder. Versículo 9. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Esconde-me. Perguntou-lhe Deus: Quem te mostrou que estava nu? Comeres da árvore que te ordenei que não comeres? Disse o homem: A mulher que me deste. Aí começa a briga, né? A mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher:
que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. A mulher disse, multiplicarei grandemente a dor da tua gravidez. Em dor darás à luz filhos. O teu desejo será para teu marido, e ele te dominará. Ao homem disse, porque destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. É que veio o trabalho pesado. Versículo 18. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás das plantas do campo. Do suor do teu rosto versículo 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torneis a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. A morte física. Chamou o homem a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Fez ao Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher. Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tirado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Aqui nós vemos o momento da queda, né, na passagem de Gênesis 3. E aqui nós vemos muitas coisas, muita informação, e que nós vamos destrinchar aos poucos. Né? Primeiro que nós precisamos entender que a serpente, nesse caso aqui, Satanás, né, simbolizado por Satanás, e a serpente ela tem essa conotação simbólica na Bíblia, representando Satanás, inclusive em Apocalipse, que a gente leu, nós lemos alguma, né, quem fez bilionaria no Novo Testamento, claro que nós vamos fazer novamente bilionaria no Novo Testamento, mas lá também falava que Deus iria esmagar a antiga serpente, né? Ele representava Satanás, a serpente, e principalmente Satanás, a toda a queda, né, foi feito pelos estudos que ocorreu depois da criação, né? Ocorreu a queda e Satanás, né, foram, vamos dizer assim, destituídos da presença e da glória de Deus, porque entrou negócio no coração dele, etc. Nós vamos ler um pouco mais a respeito disso mais para frente, né, explanar mais um pouco. Mas ocorreu isso depois da criação. E lembra que lá no início nós falamos sobre a imagem, né, e semelhança que Deus criou, né, que foi um ser humano, né, os anjos também foram criados. E Deus criou a imagem e semelhança do ser humano, Adão, né, que significa em hebraico humanidade, criou esse ser humano, a humanidade, parecendo com a imagem e semelhança de Deus. E Satanás, a partir desse momento, ele quer até hoje, né, distorcer essa imagem, né, distorcer essa imagem que somos, né. Qual é essa imagem? A imagem e semelhança de Deus. Tanto que pessoas chegam até o ponto físico de distorcer a imagem física mesmo, né. Por exemplo, quando você vê uma pessoa viciada em drogas, você vê uma pessoa totalmente na lama,
né? É como se Satanás estivesse aplaudindo, porque ali ele conseguiu distorcer de uma forma a imagem e semelhança de Deus, que chegou à expressão física, né? Mas a especialidade de Satanás é justamente não na física, mas no entendimento, e ele compreende principalmente os pontos fracos de cada situação. Nesse caso aqui, por que Satanás chegou primeiro em Eva e não chegou em Adão? Porque Eva tinha o coração de Adão nas mãos. Adão estava vendo um momento, né, com a sua esposa, e Eva, a parte mais sensível. Nós já vimos do jardim, foi criada, construída, né, depois no jardim. Nós vemos isso. E Satanás se achega de uma forma simbólica através de um animal, uma serpente. E chega e fala do fruto, já começa questionando, né? Olha para ver como é que é o entendimento, aos poucos, né? E Eva falha assim, pelo simples fato de querer debater com o inimigo, né? E Satanás ele começa a distorcer aquilo que o próprio Deus falou, né? E mostrando algumas verdades, colocando isso, né? Algumas verdades em situações. E é incrível como isso acontece. Ele falou, olha, você pode comer de todas as árvores do jardim? Né? Primeiro ele começa o questionamento, depois ela fala, não, Deus disse que da árvore do bem e do mal não pode, só pode dessa árvore, só pode de todas as árvores, menos dessa. Né? Mas fala assim, mas certamente você não vai morrer. Né? E Satanás não tá, certamente você não vai morrer, porque Deus criou tudo, todas as coisas por você, né? E você está dizendo que vai morrer. Né? Não, certamente você não vai morrer. Porque Deus, aí ele vem com uma contrapartida, né? Que aquilo que abriu os olhos de Eva, que mais ela admirava, era o próprio Deus. E ele pega e fala assim, olha, certamente sereis como o próprio Deus. Os seus olhos vão abrir, aí no versículo 5 fala assim, olha, certamente você será como o próprio Deus. Aí é o momento que Eva, né, eu quero ser, né, eu quero ter tudo isso, eu quero, né, e incrível que pareça, o mesmo o inimigo caiu no céu justamente porque Satanás, houve a queda de Satanás porque entrou o negócio no coração dele, ele queria ser igual a Deus, né? Aí aqui nós vemos se repetindo em Eva na criação, falando, olha, eu vou levar esse fruto a Adão. Eva levou esse fruto a Adão. Adão, convencido, a Bíblia não desenrola, né, como foi essa conversa, mas Eva tinha o coração de Adão na mão e Adão come esse fruto. E então, no versículo 7, a palavra fala, os olhos deles se abrem, né? Alguns estudiosos falam assim, mas é um despertar do conhecimento, né? É um despertar do bem e do mal, né? Como o próprio Deus e tal, e tal, e tal. Sim, foi um despertar, mas não foi algo como um despertar segundo a vontade de Deus, né? Foi algo que o próprio Deus já estava prevendo, né? Ou melhor, Deus já sabia que o homem ia cair, né? Deus é Deus, ele sabe além do tempo, além de tudo, né? Mas foi realmente um ápice da desobediência da humanidade na Terra, né? Então, a partir daí, né, a gente vê tudo aquilo que foi a consequência da queda acontecendo, né? Principalmente as intrigas, né, as brigas nos lares, né? Ali o homem já começou a acusar a mulher, o homem já, na verdade eles começaram foi se esconder, né? A primeira coisa foi se esconder porque eles viram que estavam nus, então eles né, nós estamos envergonhados, estamos, né, não podemos.
e eles já pegam ali folha de figueira, já né, tenta se tampar ali de alguma forma, se esconder. Já veio o medo, né, quando Deus entra. E eu acho incrível essa passagem porque ela revela no versículo 8 que Deus ele vinha, passeava no jardim na viração do dia e tinha um encontro todos os dias de forma direta, sem intermediários, com a própria humanidade. Deus, né? Imagina, Deus criador de todas as coisas, se resumia e vinha ao encontro da humanidade, do homem que é muito pequeno, para ter um relacionamento. Isso é incrível, é maravilhoso. Eu não consigo nem imaginar, né? O quão era maravilhoso isso. E ao momento que eles sabiam que iam ter esse encontro, eles se esconderam. É assim muitas vezes quando estamos, né, sabemos da prática do pecado, fazemos coisa errada, muitas vezes você quer se esconder, se apagar, né? Tem medo. É isso que Satanás, é isso que o inimigo tenta distorcer da imagem daquilo que nós fomos realmente criados para ser. Né? Nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus, desfrutando de todo o conhecimento de Deus, sem nenhum entendimento do que era dor, trabalho, né, dificuldade, maldade, né, adversidade. Era isso. Mas eu acho incrível essa conversa. Deus quer como se fosse uma conversa de um amigo mesmo. Ele fala assim: uai, onde é que estás? Quem te abriu os olhos? Né? Deus falando isso não era nem por. Ele já sabia de tudo, mas era para justamente mostrar e trazer o entendimento de forma didática para, né, Adão, né, e para Eva. E o mais interessante disso é que Deus não cobrou inicialmente de Eva. Deus, ele, no contexto hierárquico, lembra que a gente falou em Gênesis 2, né, que Deus deu domínio para Adão, né, depois domínio de Adão, né, foi criado Eva para construída dentro do jardim e tal, sobre responsabilidade cuidadora, delicada, né, sobre todas as responsabilidades. Então a autoridade estava sobre a vida de Adão. Por isso ele chegou em Adão e falou: ai, né, eu te criei, eu te formei, dei, né, a autoridade de você, te comissionei, né, a ser co-participante da criação. E o que foi que você fez? Aí Adão olha e fala assim: foi a mulher que tu me deste. Culpado, a tradução dessa palavra fala: culpado é o Senhor. É como se fosse desse jeito: culpado é você, Deus, porque foi a mulher que você me deu. O Adão, ser humano, culpando o próprio Deus e culpando a mulher, né, no mesmo pacote. Aí começa a briga. Não, né, não, a mulher disse o homem: então disse o Senhor a Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu: depois foi o Senhor Deus, a serpente. Aí começa o ciclo, né? A serpente, não, aí começa a jogar a culpa por cima de culpa. Mas no final ocorreu o que ocorreu. Ocorreu a queda, a desobediência. E a gente vê no versículo 15, né, uma parte muito interessante, porque ela diz respeito o significado da igreja mesmo. Ele fala assim: olha, porém amizade entre ti e a mulher, entre tu e a descendência, entre teus descendentes, e ela te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Né? O contexto da mulher aqui, ele está voltado ao contexto da noiva, né? A noiva de Cristo, a igreja, né? Está voltado à mulher que era a cuidadora, a que edificar a casa, né, realmente a que vinha para se casar, né, que estava sendo, ou melhor, que estava casada e tal, né, e a igreja como a noiva, a que vai se casar com o noivo, já foi uma revelação, né, apontando aí, inclusive, para o Novo Testamento, todo o projeto, na verdade, de salvação do homem a partir da queda. Deus já estava apontando a respeito disso, falando: olha, vai te ferir o calcanhar, ela vai pisar na tua cabeça, ela te ferirá e tudo. Há uma guerra aqui. E vem
a mulher, veio uma maldição sobre a mulher, né, falando que ia multiplicar grandemente a dor da gravidez, né, a dor era, foi a partir daí que surgiu a dor, o teu desejo será para teu marido, né, e ela te dominará. Até então, Adão e Eva eram autossuficientes em si, eles não tinham nenhuma inferioridade, nenhuma dor, nem nada. Eles estavam vivendo no Jardim do Éden, lembrando, Jardim das Delícias, e eles eram autossuficientes, né? Não precisavam, não, a necessidade, a carência de estar não tinha isso, eles eram plenos com Deus, isso é interessantíssimo. E quando a gente olha esse contexto da mulher com a parte mais emocional, né, e vendo também que ele será sujeito ao seu marido e ele te dominará, né, é como se uma vez até uma pessoa falou assim, olha, e eu achei interessante esse contexto que ela falou assim, olha, a mulher quando ela quer se casar, ela muitas vezes se o marido não quiser, o homem, ela não casa, né? Ela não tem algo mais sério, se o homem não quiser, não se envolve emocionalmente, etc, né? Agora, se o homem quiser, ele forma uma família. Se a mulher quiser simplesmente, né, e o homem não quiser, não forma, né? Se o homem quiser uma família, né, pode demorar, mas forma, né? Então, dependendo já era uma sexóloga falando a respeito, ela falava, olha, a mulher, ela tem mais abertura de se relacionar, se ela quiser, né, ela é mais esperta que o homem, ela é mais ágil que o homem, né, ela corre atrás, ela tem mais, né, uma rede de contatos e tal, não, né, tipos de mulheres, né, ela tá falando de um contexto geral, e o homem, né, inclusive a mulher seleciona e tal, e tal, e tal, só que se o homem não quiser, não tem algo sério, uma família, né? E isso era, né? Eu achei curioso. E sobre o homem, ele veio sobre tudo aquilo que ele imaginava, né? Ou melhor, foi distorcido, né? Do Jardim do Éden. No Jardim do Éden ele não tinha trabalho. Ele tinha o trabalho de lavrar, cuidar, mas não era do suor amargamente, né? Era uma coisa prazerosa, né? Não é algo que, não sei se você entrou nesse ápice de falar assim, nossa, eu tô fazendo tão prazeroso para mim que parece nenhum trabalho, né? É como se fosse isso, né? Era tão prazeroso para ele cuidar, fazer, era fácil, né? Mas a partir desse momento, não, surgiu as ervas, surgiu as pragas, surgiu as situações, né? Igual meu padrasto diz que é os concorrentes, né? Se tu vai cultivar peixe, vai vir o pássaro que come o peixe. se tu vai plantar, tem que correr para que não venha a erva daninha, não venha a praga e aconteça o que aconteça, né? Ou melhor, aconteça que destrua a plantação e tal. Né? Então foi a partir daí também que surgiu a morte física. Foi a partir desse momento que surgiu a morte física. Do pó você veio, do pó você vai voltar. Né? Não era a morte física, não era nem imaginada, pensada, né? Não era. Mas a partir desse momento surgiu a morte física também como consequência. E finalmente Adão, né, dá nome à sua mulher, né? E o nome que ele dá é Eva, né? Ele começa sobre o domínio e chama a mulher de Eva, né? Eva que significa vida, né? Meio controverso, né? Aquela coisa de, olha, mas ela não trouxe a morte, e você chama ela de vida, né? Aqui entra outro propósito, ou melhor, uma outra perspectiva de Adão, né? Foi a partir daquele momento que Adão teve o entendimento que Eva gerava vida, né? Era através da Eva que gerava vida, é através da produção de Eva que gerava vida, e ele chama Eva de Eva, né? E o próprio Deus, o cuidado de Deus em vesti-los de peles, né, mostrando de forma didática mesmo. Pessoal, o próprio Deus, vocês caíram, a consequência é essa, mas mesmo assim há um cuidado de Deus sobre nossas vidas. Então, qual era o cuidado? Olha, eu vou vestir vocês de peles, é assim, não é com
folhas de figueira, não é com plantas, não, já que vocês, sobre o entendimento, né, do pecado, do bem e do mal, vocês serão se vestir de peles. E já que Deus próprio começa a proteger algumas situações, já que ele se tornou um de nós, entendimento do bem e do mal agora, né, vamos expulsá-lo para que é um cuidado de Deus também, né, para que eles não comam da árvore da vida e sejam eternos na maldade, eternos em situações, mas que eles realmente tenham um processo vamos dizer assim, a partir daqui Deus começa a trazer esse projeto e processo de salvação e redenção do homem, né? Então foi expulso Adão e Eva do jardim e anjos protegeram o caminho e as portas, né, para que o homem não entrasse e comesse da árvore da vida, porque senão, né, a maldade seria eterna, né? Senão não se iniciaria esse processo. É bem interessante. Alguém quer comentar antes da gente iniciar o capítulo 4? Vi aqui que o Júnior, como falou, né, interessante, que o pecado só entrou depois que Adão comeu o fruto proibido. A responsabilidade era dele, né? Ele que foi criado, viu tudo sendo formado, viu o Éden sendo formado. Deus o conduziu de forma bem detalhista, né? Ele tinha essa responsabilidade. E o próprio Satanás sabia. Quer dizer então que o laço sempre mais fraco é a mulher? Não, foi o contexto daquela época, porque Adão tinha um coração de Adão, né? Uma curiosidade, né? Sempre quando a gente vê a representação desse fruto, né, muitas vezes nos filmes ou em alguma imagem ilustrativa de Adão e Eva, sempre é uma maçã, né? Vocês acham que era uma maçã? Qual fruto que você acha que era? Tanã, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Qual era, bem? O fruto. Hoje, hoje minha esposa tá aqui me auxiliando, colocando a Bíblia aí pra vocês já viram? Passando aí, ficou bom, não ficou? Vou contratar ela aqui como uma secretária agora né? Depois que eu falei pra ela, depois que eu li Gênesis 2, né? Agora eu. O fruto, a gente não consegue precisar qual era realmente de fato. Na verdade, os filmes, né, e as imagens, o pessoal ilustra como a maçã, porque a maçã ela traz essa característica de sedução, sedutora, né? Olha, o Júnior falou aqui, eu acho que era algo mais desejoso que uma maçã. Para mim era um fruto que não dava para sem desejar comer, olhar e desejar comer, né? É justamente isso. Era, na verdade, segundo os teólogos, né, a probabilidade, né, de ser realmente era um figo. Né, era um figo, porque assim como eles terminaram de comer, eles se esconderam com a folha de um figo, né? Mas não é preciso isso, né? Alguns teólogos têm uma visão lógica de ver as coisas, mas o fruto, né, eu acredito também que ele era muito, muito atraente, né? Uma coisa linda, né? Que realmente chamava a atenção. Mas não era uma maçã. A maçã era realmente só no contexto poético, né? Porque ela é vermelha, né? Sempre trouxe isso aí da cultura, né, europeia, né? De que a maçã era esse fruto da sedução, né? O fruto proibido, aquela coisa. Para dar um norte, né? Nessa brecha que teve. Mas a Bíblia se cala, então nós também se calamos de qual era o fruto. Ok? Nós temos mais alguma pergunta? Tem alguma dúvida? A Érica tá aqui. Tudo bem, Érica? Faz tempo que eu não escuto sua voz, velho.
que deve dar problema no microfone, alguma coisa. Amém. Se não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, lembrando que se tiver alguma dúvida depois também, às vezes a gente para um pouco para refletir, né? E é igual também na gravação. Ontem não deu pra gente gravar o Biblionaria, né? Durante. Tá vendo? Por isso tem que, né? A mulher falou assim: grava, tá gravando não? Aí eu, tá gravando. Aí não tava. Aí eu falei: meu Deus do céu, tá vendo? Eu tive que vir regravar e eu também, né? Inclusive, se você quiser rever o Biblionaria, o Gênesis 1 e 2, né? Tá, ó, top demais também. Teve algumas coisas a mais que a gente acrescentou, né? Que a gente foi pensando, imaginando. Ok? Adão só colocou o nome em Eva depois que Deus deu para ele a submissão, né? Para ela. Isso. Uhum. Jamila comentou aqui que... Vocês escutaram? Não? Que Adão colocou o nome em Eva depois que Deus deu domínio, né? Da mulher para Adão. Né? Depois falou assim, olha, ele vai dominar sobre você e tal. Né? Assim como, né, foi dominado, dado os nomes dos animais e tudo, etc. Adão também deu o nome a Eva. Deu autoridade para ele, né? Deu autoridade para ele dar o nome a Eva. Até então, os dois eram independentes, né, em suas funções, plenos. Vamos pro capítulo 4? Sem delongas. Lembrando, se você quiser participar, quiser, levante a mão, tá? A qualquer momento que a doutora Jamily vai estar aqui observando detalhe por detalhe. Ok. Capítulo 4 diz o seguinte: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Bem interessante isso aqui. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que te iraste, perdão? E por que descaiu o teu semblante? Se procedeste bem, não será aceito? E se não procedeste bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Dominar o pecado. Responsabilidade de quem? É nossa. Versículo 8. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Primeiro assassinato. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel? Né? O primeiro e o grande assassinato. Né? Versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu guarda do meu irmão? Oh, bicho bruto. Versículo 10. Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te darás mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior o meu castigo do que o que eu possa suportar.
Hoje me lanças da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra. E qualquer que comigo se encontre me matará. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Concebeu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Mijael, e Mijael gerou a Metusael. Olha o nome botar nos fios, Metusael. E Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e da outra era Zila. E a Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocavam harpa e flauta. Zila também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila ouviu a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi neste tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Ótimo, maravilhoso. Então vamos lá, né? Porque eu falei que foi... Aqui é o registro do maior assassinato que já ocorrido na Terra, né? Porque morreu 25% da população da Terra em um só dia. Brincadeira, mas a partir da queda, lembrando, né? A inveja, a morte, né? A ira, né? Ela entrou aí, a partir da queda do homem, né? Conhecendo o mal, né? Conhecendo o bem. E Adão e Eva, né, começaram a conceber, né, começaram a realmente produzindo esses 2 filhos, Caim e Abel. E eu acho incrível porque Deus ele não olha a quantidade, a forma, o valor, mas ele olha a nossa atitude, né? Ele olha a nossa atitude. Não, a intenção do coração, né? Bem lembrado, minha esposa lembrou aqui. E a intenção do nosso coração em trazer, Abel trouxe dos primogênitos, era o primeiro fruto do seu rebanho, ele chegou e entregou. Pequeno, era o primeiro fruto. Caim separou, mesmo que ele separe as melhores, os e tal, mas não era o primeiro, era uma oferta, era uma, né? Ele separou ali, mas quando foi entregue aquela oferta, Deus ensinando de forma didática aqui já a questão da oferta, de entregar e estar na dependência de Deus e mostrar que ele era a primazia, né? Trabalhando isso no coração do homem. Abel chamou muito mais atenção pela intenção do coração de Abel, não pelo valor, não
né, mas pela intenção. E Caim, né, de certa forma, já olha com um olhar de inveja, né, e se ele fala, nossa, né, como Deus não olhou, não prestou atenção na minha oferta, né, como assim? E o próprio Deus, eu acho incrível essa conversa que ele tem, o próprio Deus tenta dialogar, desconstruir aquilo que estava na mente de Abel, ou de Caim, perdão. Caim olhando para Abel como inimigo. Eu quero resolver esse problema, eu quero, porque ele tirou a atenção, ele que é melhor do que eu, né? Não é assim a inveja? Ele é melhor que eu, nossa, por quê? Né? E Deus pega e fala assim, olha, não vai ser aceito da mesma forma a sua oferta? Não vai ser aceito? Então, para que o pecado bate na tua porta? Eu sei que a carne, né, a partir desse momento tem uma guerra dentro de você. Eu sei que a partir desse momento tem uma guerra, né, e essa guerra ela é interna, né? E cabe a você dominar. Cabe a você dominar. E essa forma, ela é vista até hoje. Todos os dias, eu acredito, né? Deus coloca a árvore da vida, todas as árvores pra gente pôr, né, comer e tudo, e a árvore do bem e do mal. Todos os dias eu tenho uma escolha. Todo dia, quando eu pego uma faca, eu tenho uma escolha. Ou eu mato alguém, ou eu corto um bife, né? Ou eu corto um tomate, ou eu faço um churrasco pro povo, né? Você tem escolhas. Cabe a você dominar, porque vai bater mesmo. O pecado vai bater na porta. O pecado vai chegar. A tentação vai vir, né? E para Caim veio. Só que o que Caim fez foi alimentar. Entrou no ouvido, saiu do outro. E alimentou isso ao ponto de maquinar a morte do seu irmão. Sua própria descendência. Né? Ele deixou alimentar esse pecado. É interessante ao ponto de chamar Caim no campo, matar, né? E após isso, esconder de novo, esconder o corpo e aquela coisa voltando, né? Como se Deus não estivesse vendo o que estava acontecendo, como se fosse um refúgio de ira, né? A própria palavra de Deus fala no Novo Testamento: a gente irás, mas não pecais, né? Não tem como a gente fugir das nossas emoções. Nós vamos ter emoções, nós vamos ter tentações, nós vamos ter problemas, dificuldades, etc. Lá, né? Mas, né, o que muda ou não é quando você decide quebrar o ciclo, né? Quando você decide não alimentar, não pecar, né? Foi isso que aconteceu. O próprio Deus chegando em Caim falando: o que aconteceu? A voz do teu irmão clama na terra, né? A própria terra onde você enterrou vai ser amaldiçoada, né? Você vai ser amaldiçoado. A terra não vai mais produzir como você imagina. E aqui entra a dualidade de novo. Caim concebeu, teve mulher, teve vários. Tô fazendo um resumo aqui, né? Porque nosso tempo mesmo correndo o tempo todo. Mas teve, e por isso que aqui no capítulo 4 é descrito, né, a genealogia, né, de Caim, para que todos vejam até o traço, e você vai vendo que mesmo no decorrer de gerações em gerações se repetia, né, chega ao ponto de Lameque, né, aí já no versículo 23, matar simplesmente por matar, né? Então, nós vemos isso e repetindo, nós vemos a dificuldade dessa geração, né? O nosso Deus, ele faz coisas geracionais, né? E isso reflete até hoje em nós mesmos, nossa família, né? Claro que hoje vivemos a nova aliança, vivemos a graça de Jesus sobre as nossas vidas, mas a partir do momento que você decide realmente se submeter a Jesus, né? Agora eu estou trazendo um pouco lá do Novo Testamento, né? Não é só você que é o beneficiado, é toda a sua geração. Nós vemos que Deus fez isso no início aqui com Caim. Nós vemos que Deus
fez isso, a maldição, assim como a bênção também, a maldição é da mesma forma, a bênção da mesma forma, né? Fez isso de uma forma geracional e em nossas vidas sobre a nova aliança isso também acontece, né? O que você planta e semeia não é simplesmente você simplesmente vai colher, é toda a sua família, né? Todos os filhos dos seus filhos, os seus netos, né? Então nós vemos isso acontecendo aqui. E essa passagem, ela intriga muitas vezes, por quê? Por que ela intriga? Por que as pessoas ficam receosas? Porque não, ela deixa um vácuo muito grande. Alguns estudiosos imaginam esse vácuo aqui como em torno de 1000 anos. Esse vácuo aqui de até a concepção, né? O Caim e Abel, não estabelecendo as idades aqui, né? E também porque Adão e Eva teve muitos outros filhos depois de Caim e Abel. Tiveram muitos outros que não foram citados, não foram colocados aqui. Mas nós vemos que quando Caim sai, né, e vai, ele já tem uma mulher. Nós já vemos que ele já, né, enfim, já teve outras pessoas que decidiram ir por esse caminho. Então por isso que o próprio Deus aqui nessa passagem, né, ele fala assim, olha, eu vou colocar um sinal contigo, em você, Deus aqui, trazendo de uma forma didática, para que o ciclo não se repetisse de pecados. Eu vou colocar um sinal sobre você. E esse sinal, quem visualizar, ninguém pode lhe matar. Ninguém pode. Porque se fizer, todo o castigo que eu instituir sobre você vai ser multiplicado 7 vezes mais. Né? Inclusive, o número 7, ele tem essa perfeição, né? É o número... a gente vê isso repetindo muito, né? O número de Deus, né? É o número perfeito. A gente vê em Gênesis 1, 2, né? Criou Deus o céu e a terra, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, no sétimo descansou, né? A gente vê que Deus sempre repete esse número como o número da perfeição, como se ele estivesse falando assim, vai ser castigado perfeitamente. Né? Quem queria isso, né? Quem queria isso? Né? Então Deus ensinando de uma forma, né, que didática para que fosse quebrado esse ciclo, para que o pecado não se repetisse, mas se repete sim, de uma forma geracional, se repetiu aqui em Lameque, né? Nós podemos ver. Já a concepção de um novo filho de Adão e Eva, inclusive chamado de Sete, né, sendo essa perfeição, esse novo mundo, a volta da intimidade, né, demonstra que Caim e toda a sua geração tinha uma inimizade com Deus. Lembrando aqui que eu estou resumindo por causa do nosso tempo, né, por causa do nosso tempo, mas há todo um contexto histórico de terra, depois eu vou mandar lá no grupo, né, é bom que o grupo a gente manda alguns conteúdos, algumas coisas também para aumentar e amplificar o entendimento. Mas a partir de 7 voltou-se a invocar o nome do Senhor, né? Voltou-se, né, a estabelecer um altar a Deus, a realmente a essência, sem inimizade com o próprio Deus. Voltou a ter um relacionamento com Ele, lembrando que se produzia, né, harpas, cuidava de gado, fazia tudo o que era para ser feito na terra, né? Porque Deus não duela com o seu caráter, ele entregou isso para Caim, ele entregou isso para a geração de Caim, né? Eles faziam parte da imagem e semelhança de Deus, mas uma imagem corrompida, né? Uma imagem que era inimiga do próprio Deus, né? Imagina, né? A criatura, né, olhando para o próprio Criador como um inimigo. É triste. Mas é isso que o capítulo 4 traz, né? Esse primeiro assassinato e esse primeiro deturpação, mas também nos ensina deturpação do ciclo, né? Vamos dizer assim, do embrião ali, da geração de toda a nação, né? Adão, criando, concebendo com sua mulher, né? Caim e Abel. Mas isso
deixa bem claro, né, a direção também de Deus para as nossas vidas, nosso entendimento. Deus não está ligando muitas vezes por valor, né, das coisas que entregamos para Ele, ofertamos de forma de adoração, porque era isso a oferta, né, de forma de adoração, sacrifício pelo nosso pecado, etc. Mas mostrando que Deus era, né, e merece o lugar devido de primazia, de primeiro em nossas vidas. Então, Deus ele observa isso em seu coração, isso na sua família, né? Quem você está colocando em primeiro lugar, né? Eu estou trazendo a lição do entendimento daquilo que está aqui no capítulo 4, né? Quem está em primeiro lugar na sua vida? Quem está? É o dinheiro? É o trabalho? Né? Quem é? Né? Você está ofertando, adorando a Deus com aquilo que é realmente preeminência, primeiro, né? É a intenção do teu coração. Como está o teu coração? É isso que Deus sonda, né? Desde da origem, né? Até hoje. Desde a origem até hoje. Isso é extraordinário, né? Extraordinário. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar, né? Colaborar? Não, o que eu achei interessante também, que até então a gente não consegue ver arrependimento nem do Adão e nem da Eva e nem do Caim também, né? Você não consegue ver essa questão do arrependimento também. Na verdade, o que acontece é eles, a partir do momento que há o pecado, né, que eles cometem o pecado, eles tentam fugir da presença, distanciar do Senhor, né, diante do pecado. Mas em nenhum momento ainda a gente vê a questão do se arrepender, né? De querer se arrepender e continuar na presença do Senhor, né? Sobre Eva e Adão, eu não tenho esse discernimento, mas eu acredito, porque a Bíblia não fala, né? Mas pela atitude de Adão, inclusive retomar, né, a sua responsabilidade, e Eva também aceitar e retomar a sua responsabilidade, né, tem sim vamos dizer assim, uma dependência de Deus, né? Por isso que Deus ele continua falando com Adão e Eva e os seus descendentes, né? Através da, igual ele ia no jardim, mas eu acredito de uma forma diferente, né? Porque era só quando ele via algo e questionava e tal, mas foi se distanciando mesmo, foi se distanciando. Tanto que quem foi que ensinou a respeito da oferta, né? A Caim e Abel, né? Foi o próprio Deus que ensinou Adão e Eva a adorar ele, né? Construir altar, e também a Abel e a Caim, né? Só que depois dessa de Caim, né, realmente toda a descendência de Caim deixou muito mais marcado isso, né? Como essa geração, essa família, essa linha, né? Aqui, essa árvore genealógica, ela não cultua a Deus, é inimiga de Deus. E Sete como uma geração marcada que realmente voltou aos pés do Senhor, à dependência de Deus. Mais alguma dúvida? Respondi? Os homens começaram a invocar o nome do Senhor, né? Isso. Depois de Sete. Depois de Sete, tá? Não é vamos dizer assim, que Adão deixou, Eva deixou, mas que um contexto de família, homens, né, no plural, as pessoas voltaram, porque até então quem estava reinando, né, a maioria era o mal, era a maldade. Entendeste? Amém, glória a Deus, aleluia. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém a gente pode falar. Eu também não sou, falei, não sou especialista, não, mas a gente tem muitos amigos, né? E se a gente não souber também, a gente fala, não sei. A gente vai correr atrás, vai falar com o pastor, vai falar com o bispo, vai buscar, né? A gente traz a resposta, né? Que vocês muitas vezes estão em dúvida e não querem falar. Se não estiver querendo falar, manda uma mensagem ou depois fala comigo, né? Se estiver com muita vergonha, pode falar comigo também no PV, no WhatsApp, manda um áudio depois, manda no grupo. Estamos aí, tá bom?
E vamos encerrar, né? Já passamos 2 minutos no nosso horário. Gente, foi muito bom estar com vocês. Mais uma vez, muito edificante. A palavra ela se renova. Eu li, né? Reli. Mas Deus ainda fala com a gente, né? E eu acredito muito nisso. E que Ele está acrescentando também, acredito, vai acrescentar ainda mais na vida de vocês. Principalmente por gerar esse hábito da leitura e da palavra do Senhor e participar conosco. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E vamos orar, né? Pra gente encerrar. Já que a Érica, né, hoje tá aí. Amém. Amém, Senhor Jesus. Graças nós te damos, Senhor, por este momento de leitura, Senhor, da tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem falado, Senhor, conosco, Deus. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que nos dá conhecimento, Senhor. O Senhor continue falando aos nossos corações. O Senhor venha, Senhor, nos dando conhecimento, sabedoria e compreensão sobre a tua palavra a cada dia. Agradecemos por cada um que está nesse grupo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, juntos, Senhor, estudar cada dia mais sobre a tua palavra. Que possamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que nós temos aprendido, Deus. Sim, Deus. Nós te damos graça pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Te damos graça, Senhor, pela tua presença, Senhor, constante na nossa vida, Senhor. Que o Senhor nunca nos permita, Senhor, afastar de ti, Deus. Que o Senhor venha, Senhor, direcionando, Senhor, a cá estarmos cada vez mais na tua presença, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, Senhor, por cada momento, Senhor, que nós estamos vivendo, Senhor, direcionados pela tua palavra, Deus. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão, Senhor, e que tenhamos uma noite abençoada e um dia abençoado também. E em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, boa noite. Fiquem com Deus. Grande abraço.